paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde no texto do Antigo Testamento, de Gênesis 32, 22 até o final, nos dá a oportunidade de meditarmos sobre a vida de um personagem muito importante na história do povo de Deus, Jacó. Jacó era neto de Abraão, o pai da fé. Ele era filho de Isaac. E a história de Jacó é uma história de um homem que tinha muita fé, mas de um homem que na sua vida era malandro, era esperto, um homem muito forte, um homem determinado e que tinha seus problemas, suas dificuldades, mas tinha muita fé. Ou seja, uma pessoa como qualquer uma de nós, que tem fé em Deus, mas que também tem seus problemas, suas dificuldades. Jacó, antes de nascer, já teve problema. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. E ela e Isaac, o marido, oraram, os filhos de Isaac, filho de Jacó, de Abraão, oraram muito a Deus para poder ter filhos. E ela então, Deus permitiu que ela engravidasse. Engravidou de gêmeos. E diz a Bíblia que ela sentia muitas e muitas dores na gravidez, porque os gêmeos dentro de si brigavam. E ela botava isso em oração a Deus, numa agonia, disse, o que está acontecendo, Deus? Eu não podia ter filho, agora que eu tenho, vou ter gêmeos e passo mal o tempo todo. E Deus, numa revelação, num sonho, diz para ela, esses dois filhos vão ser pais de duas nações diferentes. Vão brigar sempre entre si. Isso é só o começo. Só que vai acontecer uma coisa diferente. Sempre o mais velho é o que tem o direito à primogenitura, a ganhar o dobro da herança, a porção dobrada, e é o que é o chefe da família, digamos assim. E aí Deus diz, com teus filhos vai ser diferente. A nação mais forte vai ser do filho mais novo. E aí quando os gêmeos nascem, o que acontece? O primeiro a nascer, ele tem o cabelo avermelhado, então ela dá o nome de Esaú, que justamente significa na língua deles vermelho. Né? E quando ele nasce, o outro está agarrado no tornozelo, com a mão, como quem está dizendo, ei, não sai primeiro que eu quero sair eu. E aí ela dá o nome de Jacó, que significa enganador, trapaceiro, aquele que quer tomar o lugar do outro, quer passar a perna do outro. Então, Jacó já tem que carregar a vida toda dele aquele nome. E no Antigo Testamento, lá na Palestina, a gente vê que antigamente era assim, geralmente o nome tinha muito a ver com o que a pessoa era, né? Com a identidade da pessoa. Agora imaginem o rapaz ser carregado com esse nome, né? Olha o trapaceiro, olha o enganador, né? Pô, mas esse é teu nome mesmo? Ele, né? Aquilo já era uma carga. Mas a vida continua. Esaú se tornou um grande caçador, né? Caçava muito com flecha e tal. E Jacó era o que cuidava do gado, ficava em tendas na casa do pai e da mãe. O pai gostava mais do Esaú, filho mais velho, que era caçador, era valente, né? E a mãe gostava mais do Jacó. O que acontece? Um dia, né, o pai está com muita fome, né, e aí, antes disso, o Esaú foi caçar, não caçou nada. E o Jacó estava fazendo um bom cozido de lentilha, e daí ele diz, eu estou morrendo de fome, eu não cacei nada, me dá. Ele disse, não vou te dar assim não, tu não é o caçador, tu não vai querer da minha comida aqui? Ele disse, não, pô. Então faz o seguinte, e aí entra o nome Jacó, eu te dou a lentilha em troca do direito de primogenitura. Olha só, ele estava dando toda a parte da herança, ele estava rejeitando a bênção dele. E ele disse, eu vou morrer de fome mesmo, eu troco. Sem parar para pensar no que estava fazendo. E aí Jacó passou a perna, o enganador levou vantagem. E aí ele contou isso para a mãe, lógico, né? E ficou com aquilo. Depois, quando o pai está velho, pede para o filho ir lá caçar, ele diz, olha, eu estou velho, já não enxergo mais direito, né? Eu já estou quase cego. Então o filho vai lá e caça, pede para Esaú, caça um bicho selvagem e faz um cozido bom para mim. A mãe escuta e diz, teu filho foi caçar, teu irmão foi caçar, até ele caçar vai demorar, eu vou matar um cabrito aqui.
E agora é a hora da gente fazer aquilo que tu anos atrás trocou, de ganhar primogenitura, porque teu pai vai dar bênção antes de morrer. Agora é a hora. E aí Jacó ficou com medo. Disse, tá, mas meu irmão é cheio de pelos. Eu tenho a pele lisa. E quando meu pai encostar em mim, vai ver, aí ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Eu tenho cheiro diferente do meu irmão. Meu irmão tem aquele cheiro de caçador, é diferente. Então, deixa comigo. Aí ela pegou um cabrito, um pelo de cabrito, amarrou nos braços dele, né? E fez lá um pão do assado e aí levou para o pai. Isaac não enxergava mais. Quem está aí? Sou eu, Esaú. Não era Jacó. Trouxe meu coisa, trouxe. Mas tua voz está parecendo mais a voz do teu irmão. Não, mas sou eu mesmo, pai. Deixa eu te apalpar. Aí ele deu o braço e apalpou aquele monte de pelo que era do cabrito. Ah, é você mesmo. Aí abençoou e tal, comeu. Quando passou o tempo, chega o Esaú com a caça dele, fez a comida de Jacó, né? Sumiu. Foi lá com a mãe dele. Aí, quando chegou lá, Esaú, meu pai trouxe... O que, meu filho? Mas você já saiu daqui, eu já te abençoei. O que não? Eu cheguei agora, aqui é a comida. Ele disse, então meu irmão passou a perna em mim, me enganou, eu que não tem uma bênção. Não, eu já te dei a primogenitura, agora eu dei para o teu irmão. E aí estava armada a confusão. Aí o Esaú chegou e disse, olha, quando meu pai morrer, falou para os empregados, a primeira coisa que eu vou fazer é matar esses safados, esse danado. E ele disse, ao Jacó, bem que tu tem o nome de Jacó, ele falou assim, porque tu é enganador, já me enganou 2 vezes, tu me passou a perna lá, aquela vez da lentilha, aonde tu me vendeu, eu estava morrendo de fome, não parei para pensar, troquei direito à primogenitura e agora tu me roubou esse direito. E Jacó nem discutiu nada, porque ele não estava roubando, ele fez a troca, só que enganou, fez tudo. Então esse era o Jacó. Mas ele tinha um lado temente a Deus. Eles tinham recebido a fé do pai, como Isaac tinha recebido do Abraão. E aí a mãe disse, olha, teu irmão está com muita raiva de ti. Faz o seguinte, não é bom vocês ficar convivendo aqui não, porque ele é caçador, tu é um cara muito forte, mas né, não dá a brincar com isso. Vai lá na casa do meu irmão, do Labão, lá em Arã, e fica uns tempos por lá. Deixa acalmar a raiva, a ira, depois tu volta. E aí Jacó estava com medo mesmo do irmão e também tinha chateado o pai, né, magoado o pai, estava numa situação muito difícil, né, uma briga de família, e isso acontece em todas as nossas famílias, não é assim? Né? E aí ele pegou o cajado dele, pegou um negócio de água e se mandou. E no meio do caminho sentiu sono, deitou, e ele botou uma pedra com o travesseiro e sonhou que tinha uma escada onde os anjos desciam e subiam e Deus estava lá. E aí Deus disse, eu vou te abençoar. Não temas, Jacó. Tu é fiel a mim, eu nunca te abandonei. Desde o início, eu estou contigo. E eu vou te abençoar. Onde tu fores, eu vou te abençoar. Eu vou estar contigo. Tu vai ser uma bênção. Fica fiel. É quando Jacó acorda, ele faz um altar para o Senhor e faz uma promessa. Diz, Deus, eu estou indo só com esse meu cajado e com a roupa do corpo, não estou levando nada. E a água, né? Não tem nada. De tudo que tu me deres, eu vou te dar 10%, o dízimo de tudo. E eu sempre vou ser fiel a ti. E aí Jacó vai. E aí Jacó fica na casa do Labão, que era parente dele. E lá ele se apaixona por uma das 2 filhas do Labão, que é a Raquel. E aí, aquilo que ele fazia com os outros acontece com ele. Aí o Labão diz assim, vamos fazer o seguinte, tu vai casar com minha filha, mas tu vai trabalhar, já que está apaixonado por ela e ela por ti, tu vai trabalhar 7 anos para poder casar com ela. Ah, trabalho tranquilo, eu amo ela. E trabalhou. No dia do casamento, o que aconteceu? Lá na Palestina, até hoje a gente vê nos filmes, eles usam aquela burca. A mulher fica tapada, só vê os olhos dela. O que o velho fez? O Labão enganou Jacó. Ele pegou e deu a filha mais velha, a Lia, que era feia, ninguém queria, e estava difícil de casar a filha mais velha, botou ela para casar com Jacó, e Jacó não só via os olhos, como é que ia ver? Casou com a mulher errada.
Aí vai aquela festa e tal. Aí quando vão para a lua de mel, para a barraca, aí que ele descobre que está com a mulher errada. Aí ele fica, ele que era acostumado a ser o malandro da história, agora provou do próprio veneno. E ele chega com muita raiva diante do Labão lá fora. E que história é essa? Eu queria casar com uma, eu trabalhei 7 anos para casar com ela, que me deu a outra. Ele, não, peraí, na nossa terra não funciona diferente. Aqui a gente tem que casar primeiro a mulher mais velha. Ah, mas eu não amo ela, eu amo. Problema seu, agora é tua esposa. Quiser casar com a outra, vai trabalhar mais 7 anos. Não tem problema, aqui pode ter mais de uma mulher. Então tá. Embora isso não fosse correto diante de Deus, no costume daquela região era permitido. E Jacó, por amor a Raquel, trabalha mais 7 anos. E aí consegue casar com a mulher que ele queria. E eles começam a ter filhos, a Lia começa a ter filhos. E ele tem filhos com ela, e aí a Raquel vê que não tem filho, aí ela dá a serva dela para ser concubina, e depois a Lia, uma confusão, e Jacó, então ele começa a ter filhos com Lia, com a serva da Raquel e com a serva da Lia. Só Raquel não podia. Até que de repente, então, Deus permite que ela também tenha José. E lá depois ela ainda vai ter mais um filho, quando eles já estão na volta da terra lá com Isaac, que vai se chamar Benjamim, só que ela vai falecer na hora de dar a luz. Mas agora eles já têm 11 filhos. E toda vez de novo, Jacó, e Deus vai abençoando, porque amava Jacó, e Jacó era fiel a Deus. E ele vai trabalhando e vai conquistando as coisas, e o Labão sempre enganando ele. Então o Labão fez um acordo. Bom, esse ano é o seguinte, o teu salário vai ser o seguinte, você vai cuidar dos meus rebanhos, então todas as ovelhas que nascer brancas e pretas, essas são minhas. As que nascer saltitada, com manchinhas, essas são tuas. Nasce uma ou outra ovelha saltitada. Ele pensou que estava fazendo um grande negócio. Só que Deus estava abençoando Jacó. O que acontecia? Só nascia ovelha saltitada. As ovelhas fortes eram saltitadas. Deus mandou que ele pegasse um pedaço de madeira, cortasse com saltitado, botasse na água, e toda a água que aquelas ovelhas bebiam quando estavam para parir, nasciam do jeito que era na madeira. Aí no outro ano ele disse, não. Aí o Labão foi lá, esse ano nós vamos trocar o salário. As saltitadas vão ser minhas, as brancas, e aí só nascia. E assim Jacó começou a enriquecer, e por 10 vezes, em 20 anos, Labão mudou o salário dele. Até que o Jacó viu que os filhos do Labão e os empregados, que ele era riquíssimo, estavam começando a ficar com raiva, porque ele estava prosperando, estava cada vez conseguindo mais ovelhas, comprando jumentos, se tornando um homem rico, e os outros lá só nasciam os animais mais fracos e que ficavam com o patrão. E ele disse, olha, teu pai já está me olhando feio, falou para as 2 esposas dele, a coisa está ficando feia, os empregados, todo mundo está falando mal, então é melhor a gente pegar nossas coisas e voltar. Já se passaram 20 anos, né? A raiva, a ira do meu irmão já deve ter acalmado. Aí eu quero ver meu pai e minha mãe antes de morrer. E aí eu vou dar um monte dessas coisas que eu conquistei, eu sou um homem rico, agora eu posso dar para ele. E orou muito a Deus, disse, Deus, eu vim sem nada. Hoje eu tenho filhos, tenho 2 esposas, tenho esses rebanhos todos, muito obrigado, esteja comigo. E ele começou a voltar, e Labão perseguiu ele. Ele disse, eu vou matar ele e vou trazer tudo de volta. Só que daí Deus aparece no sonho com Labão e diz, não toques nele. Fez acordo, o acordo é para ser cumprido e eu estou protegendo ele. Ele só conseguiu tudo isso e você foi abençoado porque ele estava aqui e eu estava com ele. E aí, então Labão chega, os 2 fazem as pazes, Labão volta para sua terra, abençoa Jacó e suas filhas e elas voltam. E aí eles estão voltando. E aí entra o texto de hoje. Já chegando na terra, depois de tantos dias de caminhada, Jacó está preocupado. E se meu irmão me matar, como é que ele vai receber? E aquela consciência pesada, depois de 20 anos, porque ele enganou. O irmão, a última vez que eles falaram, tinha dito, eu vou te matar. Como é que ia ser essa recepção? E como é que o pai dele ia receber? E como é que a mãe dele ia receber? Então, tudo isso pesava, tudo isso fazia com que ele não conseguisse dormir direito.
E aí ele então chega nesse vale de Jaboque, um ribeiro que tinha, passa todas as coisas, os bichos, né, os empregados, as esposas, né, e diz, olha, eu vou ali que eu vou orar. Vou passar a noite em oração, porque amanhã é o grande dia. Eu me preparei 20 anos para esse dia. Vejam bem, 20 anos, não é um dia, não é um mês, 20 anos. E aí ele, quando vai começar a orar, aparece um homem que desafia ele para briga, para luta. Que negócio é esse? E Jacó é um homem forte. E aí diz o texto que eles ficam brigando a noite inteira, e Jacó leva melhor e vai vencendo o homem, né? Mas continua brigando. Claro que e esse homem não era um homem, era Deus em forma de homem, é o próprio Jesus que vai vir depois. E ele está brincando com Jacó, ele está se deixando vencer o tempo todo. E aí quando começa a raiar o dia, aí ele simplesmente, Jacó vencendo, né, achando que está vencendo e tal, porque estava vencendo a noite inteira, aí o anjo, o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, simplesmente faz assim com a mão, só encosta dele, né, no meio da briga dele, né, já tinham brigado tanto, ele só encosta assim, para mostrar o poder dele. Quando encosta, deslocou a junta da coxa, ele ficou descadeirado, não conseguia mais caminhar. E aí quando Jacó percebeu o poder daquele homem que estava lutando, na verdade, brincando de lutar com ele, ele viu que aquilo não era um homem, era Deus em forma de homem, ele se agarrou, se atirou na perna, se agarrou e ele disse, deixa-me ir. Ele disse, eu não te deixo ir se não me abençoares. Ou seja, ele está pensando, pô, precisei disso a vida toda, eu preciso da bênção de Deus, eu estou com Deus, agora eu estou vendo Deus face a face. Eu preciso disso, eu preciso dessa bênção para poder encontrar meu irmão, eu preciso que Deus esteja comigo. E aí Deus pergunta, como é que Claro que Deus sabe, mas Deus quer que pela última vez Jacó diga o nome dele, que pesou tanto a vida dele, o enganador, Jacó. Ele diz, eu me chamo Jacó. E Deus diz, de hoje em diante, tu não é mais Jacó. De hoje em diante, teu nome é Israel. Ish, em hebraico, significa homem. El, Deus. Ish, homem, El, Deus. Israel, o homem que luta com Deus. Não é contra Deus, mas que luta com Deus. Olha o nome que Deus deu a ele. Aquele que era o enganador, que tinha que viver de malandragem, agora é o homem que tem Deus ao seu lado. A sua identificação é essa. Olha como mudou a vida depois dessa luta com Deus, dessa oração constante com Deus, dessa confiança que ele sempre deposita em Deus. E ele vê que a força, a luta dele não é nada diante de Deus. Deus com um toquezinho deslocou. Nunca mais os judeus comiam o nervo do quadril em respeito a isso. E agora ele tem uma nova vida pela frente. E depois ele manda rebanhos separados, manda presentes. E Esaú chega, abraça ele, recebe ele, né? Tu é meu irmão, tá? Né? Fazem as pazes e começa uma nova vida. Ele compra uma terra para ele, ali perto. Depois, quando o velho pai falece, os dois estão juntos no enterro, né? E eles não brigam mais entre si. Depois, claro que os seus descendentes sempre vão estar em lutas constantes por causa de terras, de vias e assim por diante. Mas o que importa para nós é isso. Todos nós temos problemas na vida. Todos nós temos dificuldades, né? Todos nós temos alguma coisa que nos incomoda. E muitos de nós temos coisas que nos incomodam e que só nós conhecemos de Deus. Mas Deus conhece todas as coisas. Talvez a gente esconda o nosso problema, o nosso defeito, né? Jacó tinha aquele peso do malandro, o enganador, e a consciência pesada, o medo do irmão. Tinha tanta coisa que pesava. Embora fosse um homem de fé, de oração, ele carregava isso. E em algum momento isso precisava ser aliviado. E precisou dessa noite de luta com Deus, para que a partir dali ele tivesse paz, ele fosse uma nova pessoa. E tudo muda na vida dele. Depois, ele que é o pai de José, vai ser o homem mais poderoso do mundo, porque José, quem é José? É aquele que se torna o primeiro ministro lá do faraó, o homem mais poderoso da terra.
E Jacó vai com sua família morar lá no Egito, onde o filho dele é o segundo homem mais poderoso do mundo. Olhem como Deus abençoa. E por que José foi abençoado? Porque continuou nessa mesma fé de Jacó, confiando sempre em Deus, embora seus irmãos o vendessem por ciúme, toda aquela história que a gente conhece. Mas ele foi fiel, como Jacó foi fiel, como Isaac foi fiel, como Abraão, o pai da fé, foi fiel. Se nós formos fiéis a Deus, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo que nos perturba, e se a gente também lutar com Deus em oração, abrindo o coração, agarrando-se em Deus e dizer: Senhor, eu não te solto enquanto tu não me abençoar, enquanto não me aliviar da minha culpa, do meu erro, do meu pecado, tu não carregar tudo isso. Ele também vai dizer: qual é o teu nome? E a gente vai dizer o nosso nome, ele vai dizer: de hoje em diante teu nome é perdoado. Esquece tudo isso. Meu filho Jesus já morreu pelos teus pecados. Já pagou por toda essa culpa lá na cruz. Dorme em paz. Dorme em paz. Aonde tu fores, eu irei contigo, eu estarei contigo, te protegendo, te abençoando, te cuidando. Apenas confie. Apenas esteja sempre ao meu lado. Não quebre a aliança. Eu não vou quebrar. Deus nunca quebra. Deus nunca quebrou a sua fidelidade com Jacó. E Jacó permaneceu fiel e foi abençoado por isso. Que nós coloquemos sempre nossos problemas, nossas dificuldades, nossos medos, nossas angústias. A gente não consegue resolver sozinho. Jacó não iria conseguir resolver sozinho. Coloque tudo nas mãos de Deus em oração, confiando. E que a gente se agarre em Deus na oração e diga: Senhor, me abençoe, me ajuda. Eu preciso de ti. E Deus nunca deixa na mão alguém que realmente confia nele e crê nele. Que Deus esteja sempre ao nosso lado, que nós sejamos fiéis a ele todos os dias de nossa vida. E que sejamos Israel, homens que lutam com Deus. Ou mulher em hebraico é Isha, Israel, mulheres que lutam com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.